Oi gente, tudo bem com vocês? Isso mesmo, mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago aqui o kit do cristão. Você já deve ter se perguntado, como assim o kit do cristão? Isso mesmo, o cristão tem 3 coisinhas que eu quero trazer aqui pra vocês, que são suas armas secretas, que ele não pode deixar de fazer uso nem de uma nem de outra, tá? E é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Depois da vinheta você vem e descobre junto comigo. Roda a vinheta, produção! Pensar que todos, independente da área que esteja atuando, existem armas, existem acessórios, existem tipos de coisas para serem feitas para que a pessoa consiga ser bem-sucedida. Por exemplo, o soldado quando vai à guerra, ele precisa ter suas armas, ele precisa estar portando algumas coisas que são totalmente necessárias. Se você vai ingressar na faculdade, você precisa ter os materiais necessários. Se você vai para academia, você precisa ter um kit, pelo menos um tênis, uma garrafa de água. Então, assim é na vida do cristão. Nós temos coisas que são fundamentais para nós conseguirmos levar à frente a nossa caminhada cristã. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, como eu já falei antes da vinheta. Porém, deixa eu explicar aqui para vocês. Esse vídeo, ele não vai ser somente esse vídeo, tá? Aqui eu vou falar sobre os três acessórios, o kit que nós temos que fazer uso. Mas depois eu venho com mais 3 vídeos individualmente falando um pouquinho bem aprofundado sobre cada um desses para que o seu conhecimento ainda possa ser maior, tá bom? Então esse vídeo aqui eu vou dar uma lapidada bem rápida e depois nós voltamos um vídeo para cada um desses acessórios para o cristão, ok? E antes de mais nada, deixa eu só lembrar você que, além aqui do canal do YouTube, que é um canal bem recém-nascido, um bebezinho ainda, nos ajude a crescer, nós estamos lá no Instagram. E lá no Instagram nós já somos uma família bem grande. Lá nós já somos mais de 115 mil seguibênçãos, sendo edificado todos os dias com cronograma bíblico, com devocionais, com palavras diárias, com ensinamentos, com perguntas e respostas, com quiz bíblico, tudo isso lá no Instagram, tá? Junte-se a nós e faça parte dessa família de seguibênçãos. E aqui, fique conosco, nos ajude a crescer, compartilhando, se inscrevendo, ativando as notificações e deixando seu comentário. É muito especial para nós, mas agora, sem demora, vamos lá. E claro que o primeiro acessório do kit do cristão é a Bíblia. Isso mesmo, o cristão não tem como não fazer uso da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, assim como ela mesma diz, eu vou ler aqui para vocês, lá em 2 Timóteo 3,16, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá? Então a palavra de Deus nos equipa para a boa obra, a palavra de Deus nos prepara, nos aperfeiçoa para viver essa caminhada cristã. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer o Senhor. O Senhor se revela através do seu Filho, Jesus Cristo, que é o próprio verbo que se fez carne, e através da sua palavra. Quer ouvir Deus, quer conhecer Deus, quer saber como fazer para agradar ao Senhor? Gente, tá aqui. Esse é o manual do cristão e o cristão precisa fazer uso, não uma vez por mês, não 2, mas sempre. Esse aqui é o principal do kit do cristão. Segundo acessório do kit do cristão, é claro, meus irmãos, oração. O cristão não pode viver sem oração. Oração é o alimento do espírito. Assim como você todos os dias sente a necessidade de comer o pão, de comer a carne, o arroz, o feijão, porque se não comermos nós ficamos fraquinhos e chegamos até desfalecer, assim também é o nosso espírito. Ele precisa ser alimentado e a oração é um dos alimentos, além da palavra de Deus, como nós já vimos aqui. Tá? Gente, o cristão precisa orar, ele precisa falar com Deus. A oração nada mais é que isso, falar com Deus, falar com o seu Criador, se relacionar com Ele. Na oração você tanto fala quanto escuta Deus falar, e eu quero aqui falar um pouquinho sobre Lucas 11:1, que vai dizer: Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Gente, 2 coisas que eu quero frisar aqui rapidamente para falar sobre oração. Primeiro, que Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus encarnado, Jesus orava. Jesus se retirava para orar. Jesus, com todo o poder dos céus sobre eles, ainda assim Jesus orava. Então, quem é você, né? Para não querer orar, pelo amor de Deus. Gente, oração. E a segunda coisa aqui também que nós podemos ver nesse texto, que os discípulos
pedem ao Senhor para que ele ensine a orar. Gente, os discípulos viram Jesus fazendo muitas coisas, multiplicação de pães e peixes, milagres, curas, muitas coisas os discípulos viram Jesus fazer. Mas quando eles chegam para pedir, eles chegam, Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Há um mistério nisso. Os discípulos estavam entendendo o poder da oração, porque eles sabiam que Jesus orava muito e em pouco tempo ele fazia grandes coisas. Nós não vamos fazer grandes coisas se nós orarmos pouco tempo, tá? É aquela história que a Bíblia diz, que o Senhor falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Mas como é que nós vamos fazer obras maiores do que o do Senhor se nós não estamos conseguindo nem fazer o que ele fazia? Justamente porque o cristão hoje tem preguiça de orar. O cristão hoje não quer orar. Então, no kit do cristão, por favor, inclua a oração. Até rimou, hein? E em terceiro lugar, e não menos importante, jejum. Isso mesmo, o cristão precisa praticar o jejum na sua vida espiritual. Para que serve o jejum? O jejum ele serve para exercer a nossa espiritualidade, para nós estarmos mais fortalecidos no espírito. É um exercício espiritual do cristão. Assim como precisamos fazer exercícios físicos, nos alimentarmos bem para termos um corpo saudável e uma saúde fisicamente legal, o jejum, ele traz uma saúde para a nossa vida espiritual. Ele nos fortalece espiritualmente, tá? E o jejum é o quê? Muitas dúvidas sobre isso, é por isso que eu quero fazer um vídeo sobre cada um dos acessórios. E o do jejum não vai faltar, porque existem muitas dúvidas em relação a isso. Mas o jejum é você abrir mão da sua carne, é você abrir mão do seu eu, é você abdicar de certas coisas que você vai tirar não simplesmente para passar fome, mas porque você vai sentir sede e fome de Deus. Quando eu tiro a comida por um certo período, quando eu tiro a água por um certo período, ou quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu gosto muito, para estar perto de Deus, é justamente isso. Eu vou tirar aquilo e eu vou substituir por mais de Deus. Não adianta. Jejum, se for só para deixar de comer e não ter oração, não ter relacionamento com Deus, é só passar fome e o Senhor não está interessado que você passe fome, tá? Então, jejum é tirar aquilo que pode te tirar de perto de Deus e colocar mais e mais do Senhor, mais e mais relacionamento. Nesse momento que você está abdicando da comida ou de qualquer outra coisa com o propósito dos céus, você vai estar levando o seu espírito para mais perto do Senhor e você vai estar sendo fortalecido, porque você vai mostrar a sua carne quem é que manda. Porque quando você olha para um prato de comida e você diz, não, eu não vou comer mesmo com fome, não, eu não vou comer mesmo gostando daquilo, porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero estar mais perto de Deus e porque eu quero treinar o meu espírito. Quando você lá na frente, que você pratica o jejum, quando você lá na frente se coloca diante de uma tentação, diante de alguma coisa que você precisa ter domínio próprio, o seu espírito está treinado e a sua carne sabe quem é que manda. Esse é o propósito do jejum. Mas eu quero aqui mencionar Marcos 9, versículo 28. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Aqui Jesus estava descendo no monte, naquele momento da transfiguração, e quando Jesus desce, ele encontra lá embaixo do monte a situação onde os discípulos estavam tentando expulsar um espírito imundo de um jovem possesso, do qual o pai estava pedindo socorro pelo filho, e os discípulos não conseguiram expulsar. O Senhor disse, ô geração incrédula. E quando os discípulos depois, vendo que Jesus chegou e acabou com toda a bagunça e expulsou o espírito maligno, depois os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos? E o Senhor vai dizer que há coisas que só saem por meio do jejum e da oração. Isso tanto para aquele que precisa ser liberto, também quanto para aquele que quer ser usado por Deus para ter intervenção espiritual no mundo terreno ou no mundo maligno, tá? Então, gente, jejum é a nossa arma poderosa e aquele que quer ser usado por Deus, ele precisa se consagrar, e uma das coisas que vai fortalecer essa consagração é o jejum, e nós vamos entender isso mais lá na frente no vídeo que vai ser só sobre isso, como eu já falei. Então é isso, gente, que eu quero deixar aqui para vocês por hora, essas 3 ferramentas, esses 3 acessórios do kit do cristão. E aí, me fala aqui nos comentários, você tá fazendo uso desses acessórios? Qual que tá melhor, qual que precisa ser melhorado? Fala pra mim aí, eu quero ver sua resposta aqui nos comentários. Gente, são esses os acessórios, tá? São essas as nossas ferramentas, as nossas armas, tá? Palavra, Bíblia, tome Bíblia, coma Bíblia, use muito a Bíblia. Oração, ore bastante, fale com Deus
e jejum. Essa é uma das práticas que os cristãos menos usam das três, só que é uma das mais importantes. E aí você aguarda os próximos vídeos. Se você assistiu esse, não deixe de assistir os próximos, tá? O próximo vídeo já é sobre a Bíblia. Lembrando que aqui eu tenho outros vídeos já sobre a Bíblia, sendo que o nosso canal é Bíblia Todo Dia e um dos assuntos mais vistos por aqui é sempre a Bíblia. Então eu vou deixar aqui no card os outros 2 vídeos que eu tenho falando sobre a Bíblia e você já aproveita e assiste enquanto eu venho com mais um vídeo também sobre a nossa espada, que é a palavra de Deus, tá bom? Gente, mais uma vez peço que se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like aqui e corre lá no Instagram e se inscreve também. Temos um cronograma bíblico que vai te ajudar no WhatsApp ou no Telegram, você escolhe, todos os dias com um resumo da explicação da palavra de Deus. Vem comigo!